a autoridade do Evangelho verdadeiro. A autoridade do Evangelho verdadeiro. Amados, há vários evangelhos, mas há um só que é verdadeiro. Se chama Evangelho da Graça de Deus. Este é o verdadeiro Evangelho. E é nesse que nós estamos. Amém? E isso que nós vamos começar hoje, irá nos fortalecer muito mais. Amém? Isso irá nos fortalecer muito mais, irá despertar a igreja. Diz a palavra do nosso Senhor, na carta do nosso apóstolo Paulo, a quem foi dado o Evangelho da Graça de Deus. Ele escreve aos Gálatas, no capítulo 1, versículos 1 a 5, ele escreve assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, aleluia, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, a Ti, Senhor Jesus, toda honra e toda glória. Nós Te louvamos, Senhor, e Te bendizemos neste momento, por tudo que Tu és, por tudo que Tu fizeste, Senhor, a nosso favor. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela vida que temos. Somos o que somos pela Tua graça, temos o que temos pela Tua graça. O Teu amor nos salvou, Jesus. O Senhor se entregou por nós naquela cruz para nos salvar, para nos libertar, para nos transformar, para sermos novas criaturas em Ti, Senhor. E nós cremos, ó Deus, no poder da Tua palavra. Nós cremos, Deus, no poder da Tua graça que nos alcançou. Nós cremos, ó Deus, que Tu tens o melhor para a nossa vida. Nós cremos, Jesus. Por isso estamos aqui. O Senhor nos trouxe. O Senhor nos trouxe até aqui, Pai, para sermos, ó Deus, cheios da Tua graça. O Senhor nos reconciliou contigo por meio daquela cruz no Calvário. O Senhor pagou a nossa dívida. Por isso, ó Deus, a Ti toda honra e toda glória. É pela Tua graça, ó Deus. É pela Tua graça, ó Deus,
que estamos aqui nesta noite, trazidos pela tua boa mão, para recebermos o alimento, para recebermos, Senhor, a revelação do teu poder em nós, para recebermos a verdade que liberta, pois não somos mais escravos, somos filhos do Deus vivo, somos filhos de Deus. Por isso temos uma herança que é nosso direito. Vivemos uma aliança, um pacto de melhores e superiores promessas. Por isso, Senhor, assim nós declaramos que aquilo que de antemão o Senhor determinou para esta igreja, aquilo que de antemão, Pai, o Senhor determinou para cada ovelha, cada filho amado teu, Senhor, que tu trouxeste a este lugar e que irá ainda trazer, tudo irá se cumprir. Tudo! Nada vai falhar. Nada vai falhar. Tudo irá se cumprir, para louvor e glória do teu santo nome, Jesus. Tu és o Deus que reina neste lugar. Tu és o Deus que guarda este lugar, pois este lugar é teu, é a tua igreja, é onde o Senhor fala, onde habita o teu nome e onde o teu nome é revelado pelo teu Santo Espírito a cada um de nós. Portanto, Senhor, que a tua glória continue, Senhor, todos os dias a brilhar neste lugar em nossas vidas. Que a tua glória brilhe através de nossas vidas, onde quer que estejamos, Senhor. Onde quer que coloquemos as plantas dos nossos pés, que a tua luz que está em nós apareça, Senhor. Brilhe para o teu louvor e para a tua glória. Nesta noite, queremos, Senhor, crescer na tua graça e no teu conhecimento. Queremos mais de ti. E por isso eu lhe peço que tu me uses, ó Deus, conforme o teu querer. Tu uses, ó Deus, a minha vida. Uses, ó Deus, a minha boca, os meus lábios, para trazer à tua igreja a revelação que vem do teu Espírito, para trazer aos teus filhos a verdade que liberta, que edifica e que dá herança. Para o teu louvor e tua glória, em nome de Jesus, é o que eu oro, Senhor, te peço e já te agradeço. Amém. E toda a igreja diga: amém, amém e amém. Aleluia. A Jesus toda a glória. Obrigado, meu amado e querido filho Vinícius, minha amada, querida esposa, bendita pastora Daniele. Graças a Deus por vossas preciosas vidas que me ajudam, que me dão o suporte. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, reino de sacerdotes, santos preciosos do Pai, amados de Deus, aqueles que foram salvos e salvos para sempre, e têm os seus nomes escritos no livro da vida, de onde ninguém, nem nada, pode tirar ou apagar. Amados irmãos, a Bíblia Sagrada não envelhece. A Bíblia Sagrada é atual. Ela não é antiquada. E é importante para os filhos de Deus nesta terra viver ouvindo e atentando ao que o Espírito fala à igreja através da sua palavra. Porque Deus fala conosco por aquilo que Ele já falou. Entende isso?
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Deus, ele continua a falar conosco por aquilo que ele já disse. Então o nosso chamado na vida dos filhos de Deus não pode ser negligenciado. Não pode ser tratado, cuidado de qualquer forma. Não pode ser deixado em segundo plano. Ouvimos muito aqui Deus falar em colocarmos Ele em primeiro lugar. Assim, amado, como no tempo, na época, em que esta carta foi escrita aos Gálatas, hoje também acontece a má interpretação e a má aplicação da palavra da graça de Deus. Então, é necessário entender a importância de se viver a revelação da graça de Deus. O valor que tem receber a revelação dos mistérios que estavam ocultos desde tempos eternos. A revelação da graça de Deus, ela foi dada pelo próprio Senhor Jesus a Paulo. Em Gálatas 1, versículos 2 e 13, olha o que diz. E todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então olhe que Paulo era alguém que perseguia a igreja de Deus, e aqui ele deixa bem claro, perseguia eu a igreja de Deus. Por quê, amado? Porque a igreja verdadeira não tem nada a ver com homens. A igreja de Jesus não é de homens. Nunca foi. Então a igreja verdadeira é a igreja de Deus. Paulo é quem ensina isso. Durante o seu ministério, Paulo defendeu o seu apostolado e o seu evangelho. A luta de Paulo, a guerra de Paulo era isso. Era defender o seu apostolado e defender o seu evangelho, aquilo que ele ouviu da boca do próprio justo. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos defendendo o nosso chamado. Nós estamos lutando por aquilo que Deus nos confiou. Nós estamos numa guerra, amados. Porque naquele tempo havia um ataque muito forte contra as igrejas que Paulo estabeleceu. Eram perturbados por falsos profetas, por falsos mestres. Existia um ataque muito forte contra a autoridade de Paulo e contra a autoridade da graça de Deus. O sistema judaizante, olha, amado, eles contestavam o evangelho que Paulo pregava. Eles não aceitavam aquilo que Paulo dizia, que a justificação era pela graça e pela fé. A luta de Paulo era defender o seu apostolado, defender a mensagem que ele recebeu de Deus,
o evangelho da graça do Senhor. E isso, amado, lhe custou. Lhe custou perseguições. Paulo era ultrajado, era humilhado pelos da lei. Porque Paulo dizia: a justificação do homem se dá pela graça e pela fé somente. E o sistema judaizante vinha e dizia: para obter a salvação é necessário algo mais do que somente a fé em Jesus Cristo. Diziam que deviam crer em Jesus, porque muitos creram em Jesus, mas eles criam em Jesus e diziam: não, mas precisa se circuncidar. Precisa continuar cumprindo os preceitos da lei. Precisa guardar a lei de Moisés. E isso combatia o evangelho da graça pregado por Paulo. Isso sufocava a verdade de Cristo que veio através do apóstolo Paulo. E que hoje está em nossa vida, graças a Deus. Graças a Deus está sobre nós esta verdade que liberta. Aquilo que foi dado a Paulo, foi dado a nós. Então, amados, o evangelho da graça, ensinado por Paulo, e que hoje nós ensinamos aqui, que vivemos aqui, e que lutamos por ele aqui, revela que a fé em Jesus Cristo é suficiente. Não é necessário acrescentar mais nada. Não é necessário acrescentar mais nada. Por quê? O fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê. Tudo foi consumado na cruz. A obra que foi consumada na cruz, ela é completa e perfeita. Os falsos mestres da época eram contra esta verdade. E hoje, amados, também é assim. Hoje nós podemos ver os falsos mestres que são contra esta verdade. Quando ouvem isso, amados, eles querem matar. E eles estão aí fora dizendo: não, não é bem assim. Em Atos 15, versículo 1 diz: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, olha lá, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então eles estavam dizendo: olha, e eram os que já tinham crido em Jesus. Eles estavam dizendo: olha, nós temos que crer em Jesus, mas é necessário ou continuar observando a lei de Moisés. Tem que pagar o preço. Tem que sacrificar. Tem que jejuar. Tem que guardar os sábados. Tem que se privar de comidas, de algum tipo de alimento. Tem que cumprir os estatutos da lei. As cerimônias, as abluções, os batismos. Senão, você não será salvo. Isso é o que eles diziam. E hoje nós ouvimos as mesmas coisas aí fora. As mesmas coisas que essas pessoas diziam no tempo de Paulo, essas mesmas coisas, hoje nós ouvimos aí fora, naquilo que é chamada Igreja de Jesus. Atos 15, versículo 5 diz: insurgiram-se, entretanto,
alguns da seita dos fariseus que haviam crido, olha lá, haviam crido em Jesus, dizendo: é necessário circundá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Eram pessoas que tinham crido em Jesus, mas eram pessoas que não se desprendiam da lei. Elas não conseguiam, mas viver sem cumprir a lei. Elas estavam amarradas à observação da lei. Então, essas pessoas diziam: não é só Cristo não resolve. Aqui nós dizemos: só Cristo resolve. Amém? Essas pessoas diziam: só Cristo não resolve, amado. Tem que fazer um batismo aqui, tem que fazer um jejumzinho aqui, porque senão o diabo te pega e você vai para o inferno. E aqui nós dizemos o quê? Só Cristo resolve. Somente Cristo, somente a fé em Cristo é o suficiente para tudo. Somente a fé em Cristo, amado. A fé em Cristo cura, a fé em Cristo liberta, a fé em Cristo transforma, a fé em Cristo restaura, a fé em Cristo restitui, a fé em Cristo salva. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Estão aí fora. Estão aí fora dizendo: não, se você não jejuar, o diabo te pega. Porque só o jejum te dá poder para você vencer o diabo. Se você não for batizado nas águas, você não será salvo. E amados, e quantos irmãos, não é, passam por ministérios e todos eles batizam? Não, porque o batismo de lá não serve. É nesse aqui que você vai ser salvo, irmão. Vamos dar um mergulho aqui agora, para você ser salvo. Glória a Deus que hoje a gente ri. Porque se a gente estivesse lá, a gente estava mergulhando. Graças a Deus que hoje a gente pode, né, com alegria no nosso espírito, que a graça nos libertou, poder, né, dar esse sorriso gostoso, porque isso não nos prende mais, isso não nos cativa, isso é a mentira que contam por aí, porque a verdade é o que nós estamos pregando aqui e vivendo aqui. Então glória a Deus por isso. Mas se nós estivéssemos lá junto com eles, a gente ia dar um mergulhinho lá também, não é? Porque levava-nos para onde eles queriam. Éramos como ovelhas que não tinham pastor, né? Ia para lá e para cá, ficava pulando de galho em galho, para lá e para cá. E hoje, a verdade nos libertou. Você quer aplaudir o Senhor por isso? Quer aplaudir o Senhor por isso? Por essa verdade que te alcançou? Graças a Deus. Eu louvo a Deus por essa verdade ter chegado à minha vida, amado. O Senhor me convenceu. Assim como Ele te convenceu. Eu não convenci ninguém aqui. Eu simplesmente fui um instrumento para falar e para pregar. E sou esse instrumento para trazer à tua vida a verdade. E quem te convence é o Espírito Santo que habita na tua vida. E glória a Deus por isso. Então, essas pessoas, amados, não é? Elas estão aí fora pregando, com Bíblia aberta. Como se isso, sabe, essas coisas que eu acabei de dizer aqui, o jejum, o batismo, o pagar preço, a vigília, a subida ao monte, sabe, isso que a lei produz, eles falam como se isso tivesse algum poder. E nada mais é do que doutrinas de homens. Nada mais é do que uma doutrina, amado, que não tem nada a ver
com a doutrina de Deus. E esta era a guerra de Paulo. Então, com essa leve introdução, você já percebe o que nós vivemos aqui. É muito bom viver a graça de Deus. É maravilhoso viver a graça, porque é o único e verdadeiro evangelho. Ouça, mundo. Você que entende a minha língua, aquilo que vos falo. O evangelho da graça de Deus é o único e verdadeiro evangelho de Deus. Não há outro evangelho. Não há outra doutrina dada por Deus. Fora da doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo, é doutrina de homens. Então, meus amados, os falsos mestres denegriam o apóstolo Paulo. E isso vão fazer comigo aqueles que vão ouvir isso que eu acabei de falar. Eles vão me denegrir. Porque eles não suportam. Eles não aceitam. Eles relutam. Paulo apanhou. E apanhou por quê? Justamente por isso. Porque Paulo dizia, não, é somente a fé em Cristo. Eles diziam, não, tem que fazer lei, tem que praticar a lei, tem que jejuar, tem que pagar o preço. Gálatas 1:1, olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Estão ouvindo? Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Como é que nós vamos dizer que esse apóstolo não é apóstolo escolhido por Deus? Como é que nós vamos dizer que esse homem não foi escolhido por Deus? Como muitos dizem que eu não sou escolhido de Deus. Amado, eu estou aqui reportando aquilo que foi ensinado a Paulo. Como é que não foi Deus que me chamou? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo está dizendo, amados, tudo foi Jesus. Tudo isso aqui, o que acontece aqui nessa igreja, tudo é Jesus. Não tem uma ponta de unha humana aqui. Ai daquele que falar, eu fiz. Eu sou, ai. Porque nessa igreja, amado, toda a glória é de Jesus Cristo. Toda a glória é de Jesus aqui. Então, é isso que Paulo está dizendo, e é isso que nós aprendemos com a graça de Deus, quando nos foi revelado. Que não tem carnalidade, não. Tudo é Deus, tudo é Jesus. Nós somos o vaso na mão do oleiro. Então, você é uma ovelha, não por causa de alguém, ou de alguma coisa. Não, hoje eu sou crente porque um dia o fulano falou de Jesus para mim. Não! Você é crente porque Jesus te chamou. Você não é ovelha por causa da igreja. Não. A igreja está aqui para cuidar da sua vida como ovelha. Mas quem te trouxe para a igreja como ovelha foi Jesus. Então você está aqui, amado, pela ação soberana de Jesus. O homem não tem participação nenhuma na salvação. Não tem. Então, eu estou aqui com esse chamado totalmente certo disso no meu intelecto. Então, para que eu estou aqui? Para pregar esta verdade para a tua vida. E para todos que, porventura, estão ouvindo e vão ouvir. Que foi Jesus quem te chamou, que foi Jesus quem te convenceu, que foi Jesus quem te selou com o Espírito Santo, e é Jesus quem te mantém firme no caminho.
Olha, amado, foi Jesus quem derramou o seu sangue para te salvar. Não foi outro. E o que ele fez é suficiente. O que ele fez é perfeito, é completo. Você não tem que completar nada. Olha que tremendo que é isso, amado. Então, e aí o homem, não é? O ser humano está aí fora, querendo, sabe o quê? Credenciais. Está querendo credenciais, dizendo, fui eu. Eu ganhei tantas almas para Jesus. Eu fiz. Sabe o que é isso, amado? E você que está me ouvindo aí pela internet, ouça. Eu vou explicar aqui agora o que é isso. Isso é tocar na glória do Deus vivo. Dizer, eu fiz, nós fizemos, nós trouxemos, nós ganhamos. Isso é tocar na glória do Deus vivo, o único e soberano Deus, Jesus Cristo. Porque é a Ele toda a honra e toda a glória. Então, infelizmente, está aí fora os homens, as pessoas que querem a glória para si. Olha Paulo, Gálatas 1:3. Graça a vós outros e paz. Esse é o nosso cumprimento, essa é a nossa saudação. A saudação bíblica da graça de Deus. Não é paz do Senhor. Não é a paz. Não é a paz de Deus. Não é, amado. Com todo o respeito pelos meus irmãos. A saudação correta, biblicamente falando, é graça e paz. Da parte daquele que vive, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a saudação cristã correta. Amém? Então, Paulo sempre defendeu a sua mensagem, que era a graça. Então, eu defendo, amado. A pessoa vem para mim, ô pastor, ô irmão, paz do Senhor. Graça e paz. Ô pastor, a paz. Graça e paz. Ô pastor, Deus abençoe. Nós já somos abençoados. Ô pastor, vai com Deus. Deus já habita em mim. E ele não se retira. Amado, eu luto por aquilo que me foi entregue. Eu não retrocedo daquilo que me foi dado, porque eu sei que é uma luta. Porque eu tenho que destruir as fortalezas que estão na mente das pessoas. Eu tenho que quebrar. Para quê? Para reconstruir. Então, para quebrar tem um pá, tem um impacto. Tem um, sabe? Algo que não é agradável. Não é agradável, amado. Ouça. Porque a pessoa que ela, sabe, tem a cabeça dura. Sabe aquela pessoa que tem a cabeça dura? E aí ela ouve uma coisa dessa, ela se revolta. Ela se revolta, ela fala, mas como pode? Ele tem que ler a Bíblia. Ele não conhece a Bíblia. Então, quem não conhece é ela. Não é? Quem tem que ler a Bíblia é ela. E aí ela fala o quê? Que eu tenho que ler a Bíblia. Que eu que tenho que buscar conhecimento na palavra. Quando que é ela que não tem nenhum conhecimento da parte de Deus. E com as suas próprias convicções, com a doutrina de homens, julga a doutrina que foi dada por Deus ao apóstolo Paulo. E que nós estamos aqui imitando. Então, amado, o foco da epístola de Paulo, amados, eu amo isso. Pensa num pastor que ama o que recebeu de Deus. Eu amo essa revelação. Amado, eu fico por horas, se Deus permitir, falando dessa revelação que me foi dada. É maravilhosa. Então,
E Paulo era assim também, né? Ele pregou tanto, que chegou até um abençoado dormir, né? E caiu, né? De tanto que Paulo pregou. O abençoado dormiu. Eu com 10 minutos a pessoa já está dormindo, né? Não precisa ser 3 horas, 4 horas pregando. Com 10 minutos já tem irmão que dorme. Mas glória a Deus, né? E eu continuo falando, né? Eu continuo pregando, porque é a minha vida, é o meu amor, né? É o que eu amo fazer. Né? Então vamos voltar aqui para a mensagem. E o foco o foco, amado, da epístola de Paulo aos Gálatas era defender o seu apostolado. E a mensagem que lhe foi confiada, a mensagem da graça de Deus que foi dada a ele pelo Senhor Jesus. Então nós temos que entender isso, nós temos que defender. Sabe, nós temos que defender, amado. Porque nós estamos na verdade. Nós temos, a verdade está em nós. E isso não foi mérito nosso. Isso foi determinação de Deus. Foi a vontade soberana do Senhor Jesus Cristo, que me escolheu e te escolheu para isso. Então, não aceite, meu amado, sabe? Ser denegrido. Não aceite alguém denegrir a tua igreja, o teu ministério. Porque Paulo, com sabedoria e autoridade, ele defendeu aquilo que Deus entregou a ele. Ou seja, aquilo tinha valor para Paulo. Então, o que Deus entregou para você tem que ter valor. Você não pode baixar a tua cabeça. Paulo dizia: a verdade de Cristo está em mim. E eu não abrirei mão dessa glória. Vocês pensam que a verdade está com vocês e vocês estão com a mentira. A verdade está comigo. Eu sou melhor que alguém? Não, mas Deus escolheu a mim. E se Deus escolheu a mim, é para vocês me ouvirem. Isso é muito sério, mano. Isso é muito sério. Então, isso aconteceu com Paulo. Aqueles que eram para ouvir a Paulo, denegriram Paulo. Diziam: quem ele pensa que ele é? Quem que ele pensa? O que ele acha que ele é? Você pensa que Pedro, João e Tiago gostavam de Paulo? Pensa. Não gostava nem um pouquinho. Mas nem um pouquinho. Ainda mais que Paulo deu de dedo na cara de Pedro. Eu penso que Pedro, num determinado momento, chegou a odiar Paulo. E depois, quando Deus abriu os olhos de Pedro, Pedro perdoou e citou até Paulo na sua carta. Mas os da lei, os que andaram com Jesus na sua carne, não gostavam de Paulo. Quem que ele pensa que ele é? Simples, ele foi levado ao terceiro céu, você não. Ele foi levado lá, no paraíso, para ouvir da boca do próprio justo aquilo que ele tinha que ensinar. Ele foi escolhido para edificar as igrejas de Cristo na terra. Simples assim. Vocês não. Vocês foram escolhidos por ele para outro propósito. Estão entendendo, amados? Amém? Então, Paulo, ele era um apóstolo de Jesus. Paulo não foi um impostor. Paulo, ele foi escolhido por Deus. Paulo foi um mensageiro especial. Paulo tinha uma autoridade divina, tinha um chamado santo. E os outros, pastor? Que eram irmãos. O chamado era de Paulo. E os outros? Irmãos. Isso a gente tem que entender, amado. Deus tinha um propósito com Paulo. Deus tem um propósito com a vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo.
Deus tem um propósito com a vida da nossa bispa Solange. Deus tem um propósito com a vida do pastor Emílio. E os outros são irmãos. Olha o que ele diz em Gálatas 1:2. E todos os irmãos meus, companheiros, às igrejas da Galácia. Então, Paulo era o apóstolo e os outros eram os irmãos. Em Romanos 1:1, vamos ler aqui as introduções das epístolas de Paulo que ele escrevia. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. 1 Coríntios 1:1, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. 2 Coríntios 1:1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Efésios 1:1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Colossenses 1:1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. 1 Timóteo 1:1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. 2 Timóteo 1:1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então aqui quem vos fala é o pastor Emílio, pastor de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. E eu agradeço, eu louvo a Jesus por isso. Porque não teve um pingo de vontade minha. Não teve um pinguinho de vontade minha, irmãos. Foi tudo pela vontade do Senhor. Assim como Paulo. Paulo perseguia a igreja de Deus. Estava lá participando das prisões, da morte de Estevão. Paulo estava lá consentindo com a morte de Estevão. Isso depois veio a lhe trazer danos, veio a lhe trazer dor na alma. Mas ele estava lá perseguindo. Então ele não tinha nenhum pingo de vontade de ser o apóstolo de Jesus Cristo. Assim eu, amado. Eu não tinha nenhuma vontade de ser. Mas segundo a vontade de Deus, se cumpriu na minha vida. Assim como se cumpriu na vida de Paulo. Amém? E eu estou aqui aprendendo com o apóstolo Paulo para terminar a minha carreira. Assim como ele terminou a dele. Paulo ensinou o evangelho de Deus. Isso eu oro a Deus todos os dias, amado. Eu sei que eu estou aqui para ensinar para você o evangelho de Deus. Então este ministério, a Cristo Vive, ensina o evangelho de Deus. O Senhor me escolheu, me chamou para isso, para ser a extensão daquilo que Ele revelou a Paulo, não é? Para continuar trazendo à igreja aquilo que foi dado a Paulo através deste ministério santo, através dos meus líderes. Então, isto já está anunciado desde os tempos eternos. Que este ministério, amados, alcançará muitas ovelhas de Jesus nesta terra. Queira os opositores ou não. Porque isso é uma determinação de Deus. Eu não me preocupo, eu não me desespero, eu sei que tudo está no controle de Deus. E que tudo ao seu tempo, no tempo perfeito de Deus, vai aparecer, vai surgir, vai acontecer, amém? E isso eu já vejo com os olhos da fé, então eu tenho a certeza. Eu tenho a convicção. 1 Coríntios 9:1 diz assim: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Ele está dizendo assim, lá no céu eu não vi, ele viu. Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Olha que lindo, mano. Olha que tremendo. Sabe? Os que andaram com Jesus, eles ouviam isso e ficavam loucos com isso.
Eles não gostavam de Paulo. Por quê? Paulo falava essas coisas, né? Porque eles não davam crédito para Paulo. Tanto que Paulo, na sua carta aos Gálatas, fala: ó, os que tiveram a sua glória, não me importa. Ou seja, Pedro, Tiago e João. Os 3 que andavam coladinho com Jesus. Então Paulo fala: os que tiveram a sua glória, agora não me importa. Porque agora é comigo. Então isso incomodava os apóstolos que andaram com Jesus nos dias da sua carne. Amém? Então por quê? Porque Paulo não andou com Jesus, não andou, né, com os apóstolos, mas foi levado ao terceiro céu, amado. E lá ele recebeu o evangelho da graça, o evangelho de Deus, que deve ser pregado e vivido nos dias atuais. Versículo 2 diz: se não sou apóstolo para outrem, ele está dizendo, se eu não sou apóstolo para alguns, que seja para muitos, certamente o sou para vós outros. Aleluia. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então Paulo está dizendo, se alguns não me têm como apóstolo, se alguns não me consideram, se alguns não me respeitam, não respeitam a autoridade que me foi dada da parte de Deus, isso não me importa. A minha preocupação é com vocês, que são o selo do meu apostolado. 1 Coríntios 15:8 diz, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, olha, aquilo que eu disse agora há pouco, na sua carne, nas suas emoções, Paulo ele pensava que ele não podia ser o que ele era. Paulo pensava que ele não era digno de ser quem ele era, pelas coisas que ele já tinha feito, pelo seu passado, por aquilo que lhe condenava. Ele continua falando no versículo 9 e 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Então olha a humildade, não é? Ele entendia essa humildade, só que ele tinha que defender aquilo que Deus tinha confiado a ele. Então, isso os outros não entendiam. Os outros não entendiam que Paulo era humilde. Por quê? Porque ele lutava para defender aquilo que era a verdade. Então, os outros o tinham como arrogante. Os outros tinham Paulo como soberbo. Mas Paulo era humilde. Porque Paulo entendia que tudo era Deus. Então, isso é humildade. É você reconhecer que você não tem participação nenhuma na obra da salvação. E reconhecer que tudo é a mão de Deus. Então, isso é humildade. E isso Paulo tinha. Paulo reconhecia totalmente que tudo era Deus, nada era ele. O poder não era dele, o poder era de Deus. Então, ele defendia aquilo que tinha sido entregue a ele. Ele não defendia ele próprio, estão entendendo? Ele defendia a mensagem, ele defendia o apostolado. Paulo, ele nunca teve no pedestal. Nunca teve no pedestal. Então, olha, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Então, olha como é que Paulo pensava. Pois persegui a igreja de Deus. Olha como é que ele se cobrava. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aleluia! Aleluia! Amado, eu vou dizer algo para você.
A igreja da graça, ela faz muito mais do que a igreja da lei. Ela realiza muito mais para Deus do que a igreja da lei. Por quê? A igreja da graça, amado, com a revelação da graça, tem o poder de transformar a vida. De transformar um casamento, de transformar famílias. Então, isso é o trabalho da graça de Deus. Olha, é tremendo, amado. Ver que Paulo defendia o evangelho de Deus, Paulo defendia a autoridade apostólica, Paulo defendia o seu chamado, entendendo o seu lugar em Cristo. Então ele defendia com autoridade, com cabeça erguida, entendendo quem ele era com Cristo. Porque é isso que Deus espera de nós. Uma valentia com humildade. Uma valentia, uma coragem com humildade. Entendendo quem nós somos, mas entendendo também o que nos foi dado por Jesus. Em Gálatas 1, 11 e 12 diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Olha que tremendo isso. Gálatas 1, 3 e 4. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Igreja, a única forma, e isso aí podem agora se revirarem de ódio aí e o que quiserem fazer. Mas é a Bíblia que diz, não sou eu, e eu estou aqui para defender o que a Bíblia diz. A única forma de uma pessoa ser desarraigada deste mundo, e eu sou a prova viva disso, é somente pela graça de Deus revelada no Espírito. A única forma, amado, de uma pessoa ser liberta das armadilhas desse mundo é pela revelação da graça. Não é fazendo jejum, não é indo ao monte de madrugada, que eu já fui muito. Não adiantou nada na minha vida. Não é, amado, por sacrifícios. É pela graça de Deus. Quando você entende a mensagem da graça, quando você entende o amor de Jesus por você, amado, você se reconcilia com Deus. Você tem paz com Deus e consigo mesmo e com os homens. Agora, na lei, amado, está aí as pessoas tudo com ódio umas às outras, se odiando, desejando mal. Por quê? Porque não vivem a graça, não vivem o amor de Jesus Cristo. Então a fonte da salvação para a nossa alma, para a alma de uma pessoa, de um filho de Deus, é somente a graça de Deus. A graça, o que é? O favor livre de Deus, independente dos méritos humanos ou obras humanas. E isso tudo aqui a lei não gosta. A lei não gosta de ouvir isso aqui que eu estou pregando. Efésios 2, 8 e 9. É porque eu estou aqui, amado, com esse livro de capa preta aqui, que se chama Bíblia. E eu estou aqui nessa noite pregando ela. Então, isso é a diferença entre eu e os que estão agora pregando lei. Essa é a diferença. É a mesma Bíblia. É o mesmo livro. Só que eles não acreditam no que eu prego. Ou seja, eles não acreditam na Bíblia. Entende isso, irmão Alberto? Eles pregam a Bíblia, mas não acreditam nela. Eu acredito na Bíblia. Amado, a Bíblia, na minha vida, é a única fonte. É somente a Bíblia. Somente a Bíblia.
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. E ponto final. Tem um ponto ali. Não tem, pastora? Pastora, é no versículo 9. A gente não está no 10 ainda, desculpa. Mas não é o 10 ainda, é o 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Tem um ponto final ali? E ponto final. Ponto final. Então, Deus me colocou aqui, amados, e nos proporcionou, graças a Ele, estes meios de comunicação, esse meio de comunicação que Ele nos permite aqui, esta palavra que eu estou vos falando, está correndo o mundo. Está indo, está fluindo pela internet. E eu acredito, amado, que Deus colocou e vai colocar pessoas, filhos, eleitos, para ouvirem o que eu estou falando aqui. Amém? Porque eu estou aqui dizendo que todos vós, ovelhas de Jesus, sois salvos pela graça e não pela lei, amado. Versículo 10, pastora. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, foi Deus quem preparou. Não foi o pastor Emílio, não foi o apóstolo Miguel Ângelo, não foi a bispa Solange, não foi ninguém. Foi Deus quem preparou essas boas obras e preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, hoje a tua vida está dentro do propósito de Deus. Então, quem preparou a tua vida? Deus. Amém? E nós aqui nesta igreja, nós não temos que ir para a escola dominical. Nem escola dominical tem aqui. Porque esse altar é uma escola. Esse altar é uma escola que ensina, culto a culto, o Evangelho de Deus. Então nós não temos que ir, amado, para uma escola dominical. Quem vai para a escola dominical? As igrejas aí fora. As igrejas aí fora têm escola dominical. Por quê, pastor? Porque eles dizem assim, olha, você primeiro aceita Jesus. Você aceita Jesus? Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Ah, eu aceito. É ou não é? Mais ou menos isso. Depois você vai para a escola dominical. Agora você começa a frequentar a escola dominical. Não perde nenhuma aula. Porque lá na aula vai ter o passo a passo de por que você tem que ser batizado nas águas. Porque senão você não vai ser salvo. Então, e aí se você então ser batizado, aí a obra está completa. Aí você está salvo. Você está com a salvação garantida. Escutem aqui. Tudo mentira! Amado, eu amo isso. Eu amo a verdade. E eu amo confrontar a mentira, porque a mentira é do diabo. Foi para isso que Jesus nos chamou. Para mostrar para os filhos de Deus o que é a verdade e o que é a mentira. E o que essas igrejas estão ensinando aí fora é tudo mentira. Me mostra. Assume que é uma igreja paulina. Como nós aqui assumimos. Esta igreja é uma igreja paulina. É uma igreja
os fundamentos de Paulo. É uma igreja de Cristo, alicerçada nos ensinamentos de Paulo. Porque ele disse: eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento, qual é Cristo e não é outro. Agora veja cada um como edifica sobre ele. Amados, se esse ministério, o que esse ministério tem, é o temor. É o temor de ensinar a verdade. O que esse ministério tem é o compromisso com a verdade de Cristo. Porque é sim, sim e não, não. O que passa disso é do maligno. E nós não temos parte com o maligno. Ai de mim, amado. Se coxear, se der uma desviadinha, se eu olhar um pouquinho para cá, ai de mim. Eu sei o que me foi confiado. Então, nessa questão, amado, eu guerreio e luto mesmo. Querem ficar de mal à morte comigo? Fiquem. Eu estou em paz. Porque eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não estou sem rumo. Eu não estou jogando com a sorte. Eu estou respondendo a um chamado santo da parte do Senhor Jesus Cristo. Não é um chamado do pastor Emílio, não é algo meu. Aquilo que eu disse, se um dia eu me achava o centro de alguma coisa, se eu me achava no pedestal, eu saí já há 7 anos. Quando eu fui para São Paulo e voltei. Eu voltei murchinho. Só para o teu entendimento aí. Eu fui um pastor da lei, de peito estufado, irmão Alberto. Voltei, no meu lugar. Onde eu sempre deveria ter estado. E de lá para cá, amados, eu tenho crescido nessa graça. 7 anos crescendo aqui junto com você, para que você também cresça. Amém? Para você saber que você tem um pastor que teme a Deus. Um pastor que honra o seu chamado. Um pastor que sabe que está aqui porque Jesus quer que eu esteja aqui. Amém? Então, fora disso, amado, é tudo mentira em relação à Bíblia. Gálatas 1:4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, Cristo é quem morreu por nossos pecados. Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Amado, Cristo no madeiro resgatou o seu povo da maldição da lei. Mas para muitos Ele ainda não resgatou. Por quê? Estão vivendo aí debaixo da lei. O sacrifício de Cristo para muitos não é suficiente. A igreja aí fora é uma igreja pagã cristã. Sabe, amados? É bancada evangélica, igrejas ligadas à política, igrejas que querem os benefícios da política. Sabe, é verba não sei para quê, é verba destinada não sei para quê, e a igreja está lá colocando a sua mãozinha lá, mas e recebendo benefícios do mundo. Conchavos de igreja com política. Amados, eu não tolero. Eu não aceito. E jamais vou aceitar isso. Se um dia eu tiver que viver e pregar e fazer a obra de favor, eu paro. Se Deus não for a minha suficiência, eu paro. Eu não peço favor para ninguém. Eu não devo favor a ninguém. Não. O Deus que me chamou, amado, ou Ele faz na minha vida, ou não tem conversa. Ou eu entrego. Desde o início,
quando eu ainda não era pastor, que eu abracei a Bíblia, entendi o chamado, me rendi ao Senhor e comecei uma obra aqui em Pau Sul, amado. Me perguntaram, quanto o irmão precisa para começar? E eu disse, nada. Mas como assim? O irmão precisa comprar alguma coisa, comprar um microfone, comprar uma caixa de som. Falei, meu amado, eu não preciso de nada, porque se Deus é comigo, se é Ele que está me chamando, Ele proverá. E eu estou aqui hoje com você, nesse lugar, abençoadíssimo que Deus preparou para nós, porque tudo foi Ele. E vai continuar sendo Ele. Ninguém vai tocar na glória de Deus nessa igreja, amado. Ninguém, nada vai tocar na glória de Deus que é dessa igreja, porque Ele é o dono desse lugar. Ele é o proprietário. Ele é o Rei de Reis, o Senhor de Senhores. Ele é o dono do ouro e da prata. É Ele quem nos chamou, é Ele quem nos sustenta. Ele nos deu a sua maravilhosa graça para honrarmos nesta terra com dignidade. Aleluia! Olha, amado, eu não tolero. Eu não tolero. Eu não me rendo. Porque é revoltante ver como as igrejas pagãs aí fora se portam hoje no mundo diante das situações. São igrejas que não vivem o cristianismo nem de perto, nem de longe, nem de jeito nenhum. O evangelho da graça, ele é libertador. Esse evangelho, amado, ele nos dá graça e paz. Por isso nós saudamos graça e paz. Porque este evangelho, ele faz isso, ele nos dá graça e paz. Esse evangelho liberta. Liberta dos vícios, liberta das drogas, liberta do adultério, liberta da mentira, liberta do caminho perverso, liberta de uma vida de crime. O evangelho da graça reconcilia, liberta, cura, transforma, restaura, restitui, traz salvação para a nossa alma. Em Atos 2:23 diz, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. A morte de Jesus foi um plano de Deus. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Amado, nada escapa do controle de Deus. Nada está fora do controle de Jesus. Assim esta igreja não está fora do controle de Jesus. Está e vai continuar no controle de Jesus. Porque eu quero ouvir a voz dele. Seja para puxar minha orelha, seja para me corrigir, seja para o que for. Eu quero ouvir a voz do Senhor. E eu vou continuar ouvindo. 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Cristo se fez sacrifício. Ele que não conheceu, amado, pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos salvos. Então, é no batismo ou é nele? É no jejum ou é nele? É no pagar preço ou é nele? Certeza disso? Porque alguns irmãos nossos não têm certeza. Então, nós temos que mostrar para eles. Amém? Que nós temos certeza disso. Pela graça, sois salvos. Nós estamos dizendo não à vida cristã com obras e sacrifícios. E estamos dizendo sim à obra de Cristo na cruz, que foi completa e perfeita. Nós somos a igreja de Deus, amado.
Diga, eu faço parte da igreja de Deus. Amém? Então, eu não estou aqui pregando denominação. Eu não estou aqui pregando placa. Por quê? A igreja é de Deus. A igreja é de Deus. Eu estou aqui lhes anunciando Jesus Cristo ressuscitado. Porque o que a Bíblia diz? Um pouco de fermento é veda toda a massa. Então aqui não tem nem um pouquinho de fermento. Porque a vida cristã é crer na obra de Cristo. O diabo tem colocado, amado, escamas nos olhos dos filhos de Deus nessa terra, para que eles acreditem nas mentiras que são pregadas nos púlpitos. E então eles fazem da mentira a verdade. Eles estão encantados com este circo que armaram, amado, que chamam de igreja. Mas não é a igreja de Deus. Falem o que quiserem. Pensem o que quiserem. O que está aí fora não é a igreja de Deus. Gálatas 2, 21, e eu termino com esta palavra de Paulo, trazendo para a minha vida e repartindo com a sua vida. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Não anulo a graça de Deus. Diga isso, eu não anulo a graça de Deus. Aleluia! Diga, para mim. Diga, para mim. Cristo não morreu em vão. Amém. Porque, amados, se é necessário realizar algo, se é necessário jejuar, se é necessário batizar, se é necessário passar um óleozinho, Cristo morreu em vão. E para nós, Cristo não morreu em vão. Porque a graça de Deus nos basta. Somos salvos pela graça e não por obras. Que assim permaneça, que assim se manifeste cada vez mais com poder e glória em sua preciosa vida e sua família, o poder transformador da graça de Deus. Assim seja, assim disse o Senhor nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu não anulo a graça de Deus. Cristo me salvou. Diga para o irmão que está do seu lado, Cristo te salvou. Diga, Cristo nos salvou. Diga, sua obra é perfeita e suficiente. Isso nos basta. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, eu não tenho nenhuma saudade da lei. Você que veio da lei tem saudade? Não, pastor, eu tenho uma saudade de um tranca-rua, de uma pombagira. Eu não tenho saudade nenhuma, irmão. Tem saudade, fica para você. Eu não quero, não. Pastor, eu tenho uma saudade de um olhinho na minha cabeça. Eu não tenho, não. Tem? Carequinha do nosso irmão Diácono Marcelo. Por um olhinho ali. Dá uma lustra... Só se for para dar uma lustrada, né, meu diácono? Só se for para dar um brilho. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Glória a Deus. Quem gostou? Como não gostar da verdade? Como não amar a verdade que liberta? É maravilhoso, é tremendo. E eu louvo a Jesus por tudo. Vamos orar e agradecer.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus das luzes, Deus de toda a graça, o Deus que nos chamou e revelou ao nosso espírito, ao nosso entendimento, a tua salvação. Aquilo que foi consumado na cruz a nosso favor. Te agradecemos, Pai, porque hoje somos livres. Somos totalmente, Senhor, livres. Fomos libertos das mentiras dos homens, das artimanhas dos homens, Senhor. Hoje somos guiados por Ti. Somos apacentados pelo Teu Santo Espírito. Somos cuidados e tratados com amor, com respeito, com aquilo, ó Deus, que na cruz Tu manifestastes a nosso favor. Obrigado, Senhor Jesus, por esta noite. Obrigado, Deus, por esta palavra maravilhosa que vem, ó Deus, nos reforçar, ó Deus, na Tua graça, que vem nos cada vez mais, Senhor, fortificar, ó Senhor, os nossos passos neste caminho que é o único caminho, Senhor. Muito obrigado, Deus, por nos manter de pé, por nos manter firmes nesta graça. Assim eu oro, Deus, pedindo pela Tua igreja, Senhor, pelas Tuas ovelhas, Senhor, pedindo por este altar, ó Deus, que o Senhor mesmo levantaste nesta cidade, Senhor. Que haja o crescimento na Tua graça e no conhecimento. Que haja, Senhor, a manifestação da Tua glória no viver esta graça e este conhecimento na vida dos Teus filhos, Pai. Que haja a manifestação das Tuas promessas, porque estamos num pacto de melhores e superiores promessas. Que haja abundância, que haja, Senhor, a vida inabalável, que haja, Senhor, a Tua glória manifestada nesta igreja. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, a Ele toda honra e toda glória para todos sempre. Amém e amém. Aleluia! A Jesus toda a glória!